O vídeo de hoje é muito peculiar, porque quando terminamos de fazê-lo, de pesquisar, de escrever o roteiro, de editar e de subir, surgiu uma atualização inquietante. Uma atualização que surge não só 10 anos depois de que o caso, em teoria, havia terminado, mas justamente ao mesmo tempo em que estávamos realizando essa investigação. Por isso, convido vocês a ficarem até o final, porque acrescento, vocês vão notar que há um acréscimo na edição deste vídeo, algo muito interessante e que vai ressignificar tudo o que investigamos. Poderíamos dizer que é coincidência, mas como vocês vão ver ao longo deste vídeo, às vezes as coincidências não existem. Então eu convido vocês a assistir ao vídeo de hoje e fiquem até o final, porque tem algo que muda absolutamente tudo. Um lendário programa de rádio mexicano de caráter paranormal. Há muito tempo, ele é o centro de uma lenda urbana assustadora, na qual se cruzam confissões sombrias e um suposto pacto com o diabo. Os mais céticos garantem que o famoso e reconhecido programa sempre flertou com a ficção. Por isso destacam que a infame ligação do já lendário Josué não passa de parte de um sinistro. Roteiro tramado em uma madrugada febril por uma mente muito imaginativa e perversa. Outros, no entanto, mostram-se um pouco mais confusos. Embora também saibam que o programa contava com documentação apócrifa, afirmam que pelo menos uma parte do que aconteceu foi real. De uma forma ou de outra, o assunto continua causando alvoroço e os debates estão na ordem do dia. Mas qual é a razão? Uma série de acontecimentos que dão a todo esse fato uma aura bastante sombria. Coincidências que para alguns, é claro, não são apenas isso. Já escreveu certa vez o famoso filósofo Voltaire: a casualidade não é, nem pode ser, mais do que uma causa ignorada por um efeito desconhecido. Mas tudo está realmente conectado aqui? Uma morte ocorrida em 2001 reacendeu a paixão dos internautas e novas teorias vieram à tona. Estamos diante de uma maldição cujos tentáculos e consequências chegam até os dias de hoje? O que é verdade e o que é ficção? Quando falamos sobre a misteriosa morte do apresentador da Mão Peluda. Deixe seu like, faça um comentário e inscreva-se no canal. Essas ações ajudam para que vocês possam comentar e interagir quando surgir a oportunidade. Aqui? Do qual... Assinatura 2 Mestre das Trevas. Assista ao vídeo sem censura, sem anúncios e 24H antes dos demais. Vamos começar. Extranormal é um programa de televisão mexicano que explora temas esotéricos e sobrenaturais. Lá, diferentes especialistas acompanham investigadores que se envolvem em casos onde abundam manifestações fantasmagóricas e eventos religiosos classificados como demoníacos. Entre outras coisas, Extranormal é um dos programas dessas características mais aclamados da língua espanhola. A seriedade em suas exposições lhe rendeu uma enorme aceitação entre o público em geral e um reconhecimento muito especial por parte dos fãs. Segundo a versão oficial, no ano de 2011 a produção do programa conseguiu entrar em contato com Josué, uma pessoa cujo nome era amplamente conhecido entre os amantes de histórias de terror. Mas por quê? Muito simples, porque Josué havia protagonizado quase uma década antes algo que poderia ser considerado um marco na história do paranormal. Só que isso não aconteceu no programa Extranormal, mas sim em outro muito parecido, só que de rádio. Um programa fundamental nesse negócio de entrar em becos escuros, um programa que marcaria a vida de muitos, mas não vamos nos adiantar. O fato é que, desde que aconteceu esse chamado, a figura de Josué se tornou algo como um mito, e o sujeito, há uma década, permanecia nas sombras, sem fazer nenhuma declaração. Por isso, foi uma surpresa para todos quando ele demonstrou interesse em conceder uma entrevista.
Só que ele impôs algumas condições determinantes para que a entrevista pudesse acontecer. Ele pediu, entre outras coisas, que Juan Ramón Sáenz estivesse presente na entrevista. Sem a presença de Juan Ramón, não haveria entrevista, disse ele antes de desligar. Segundo declarações de várias pessoas da produção do programa, o pedido fazia certo sentido. Foi graças a esse apresentador que o nome de Josué ganhou certa fama, mas porque ele queria vê-lo 10 anos depois. E o que foi que Josué contou naquela ligação no programa de rádio para ter causado tanto alvoroço e ter se tornado um verdadeiro mito? Obviamente, é para responder a essas perguntas que estamos aqui, mas antes deixem-me contar um pouco sobre Juan Ramón. Juan Ramón Sáenz nasceu em 19 de outubro de 1962 e, embora haja muito pouca informação sobre seus primeiros anos, não temos dúvidas de que se tratava de uma pessoa muito inquieta. Estudou no Instituto da Juventude, depois ingressou na Faculdade de Direito da Universidade do Vale do México, e após concluir o curso, como se tudo isso não bastasse para enriquecer um currículo extenso, ele se especializou em criminologia. Graças à sua perseverança e dedicação, todos que o conheciam não tinham dúvidas em afirmar que Juan Ramón tinha um futuro brilhante e promissor pela frente. No entanto, o homem só encontraria sua verdadeira vocação quando, em 1986, se tornou produtor de um programa de rádio de uma escola na Califórnia. Depois desse momento, sua paixão pelo meio radiofônico só aumentou ano após ano, levando-o a se tornar um profissional de prestígio no meio. Sem pressa, mas sem pausa, atuou como produtor geral e institucional, mergulhou na criação de conteúdo e programou seus próprios roteiros técnicos. E até demonstrou, com voz afável e uma calma hipnótica, ter capacidade para conduzir seus próprios programas. Seu primeiro grande sucesso foi um programa chamado Grandes da Salsa. Ele ficou famoso algum tempo depois, ao entrar no universo fantasmagórico. Quando ele deixou de apresentar músicas populares tropicais e passou a atender ligações de pessoas desejosas de narrar suas experiências com o além, seu nome inevitavelmente subiu nas bilheteiras. O programa em questão não era outro, senão o já mencionado e icônico A Mão Peluda. A Mão Peluda foi criação de Mário Córdoba, então diretor artístico da estação de rádio 104,1 frequência modulada. O primeiro apresentador do programa foi Rubem Garcia Castilho, começando especificamente seu trabalho em 13 de agosto de 1995. A rotina do programa era simples e eficaz. As pessoas ligavam para relatar ao vivo histórias estranhas em primeira pessoa. Qual era o resultado? Ninguém queria perder nenhum programa, mesmo arriscando várias noites sem dormir. Os anos se passaram e La Mano Peluda ficou cada vez mais popular, ganhando prêmios e recebendo não só a aprovação do público, mas também de outros produtores contemporâneos que viam esse sucesso com admiração e também com um pouco de inveja, da saudável e da outra. Tudo ia maravilhosamente bem até que Rubem Garcia, o apresentador, depois de 4 anos ouvindo as histórias mais absurdas e aberrantes, alegou estar cansado e abandonou o projeto. Obviamente, foi isso que disseram na mídia. Os boatos que surgiram imediatamente diziam outras coisas. Diziam que Rubem havia começado a sentir certos desconfortos, que os pesadelos o invadiam, que ouvir tanto falar de certas coisas o havia sugestionado, gerando nele uma espécie de paranoia insuportável. Por um curto período, La Mano Peluda teve como apresentador Marco Antônio Silva. Enquanto isso, encarregaram-se de preparar um jovem produtor que estava atrás das mesas da Sony. Um jovem muito competente, que já tinha ampla experiência com o microfone, esse jovem era, claro, Juan Ramón Sáenz. Dessa forma, enquanto Rubem Garcia ia fazer rádio nos Estados Unidos, talvez fugindo de seus próprios fantasmas, Juan Ramón se tornaria a nova voz de La Mano Peluda, sem saber que aquilo mudaria sua vida para sempre e o levaria de uma forma muito estranha até mesmo à sua morte. Mas não vamos nos adiantar tanto.
Antes de comentar sobre a noite sombria em que Josué, esse jovem misterioso, ligou para Juan Ramón e contou sua terrível experiência. Vamos falar um pouco sobre os diferentes temas que eram abordados nesse programa e sobre o que as pessoas falavam quando decidiam ligar. Pelo ciclo A Mão Peluda passaram milhares de ligações. Muitas delas hoje em dia são lendárias e continuam sendo as favoritas na hora de contar algo que cause arrepios, talvez em um dia de tempestade ou talvez quando acaba a luz. O caso Nash, por exemplo, causou furor. Tratava-se de uma suposta possessão demoníaca que foi transmitida ao vivo. Um homem que disse se chamar Nash ligou para contar sua experiência, quando de repente sua voz começou a ficar cada vez mais grave, até que suas palavras se tornaram totalmente incompreensíveis. O caso da mansão de Fidel, por exemplo, foi outro icônico, referindo-se a uma casa onde teriam ocorrido assassinatos ritualísticos. Esse caso despertou tanto interesse que a equipe do La Mano Peluda foi até o local e tentou entrar em contato com os supostos espíritos que habitavam esse lugar. Também houve outros casos de brinquedos que tinham vida própria. Houve casos de locatários que ofereciam o prêmio de uma propriedade aos corajosos que se atrevessem a passar uma noite inteira em certa casa sem sofrer nenhum ataque paranormal. Ligaram membros de seitas dizendo o que tiveram que fazer para entrar ou sair de certos cultos. Ligaram pessoas arrependidas de terem brincado com a Ouija. Pessoas com a suposta capacidade de se comunicar com os mortos, ou com o azar de não conseguir parar de fazer isso. As ligações para A Mão Peluda demonstravam sem dúvida que de um dia para o outro, qualquer um podia se tornar o protagonista de uma história de terror. No entanto, só em 2002 o programa receberia essa ligação, que faria a audiência explodir de repente. Tratava-se de um caso que depois estamparia as manchetes de vários meios de comunicação do México, um caso que continua sendo objeto de debate. Tudo começou quando, como de costume, Juan Ramón atendeu o telefone e do outro lado encontrou uma voz jovem de alguém que dizia se chamar Josué. Josué Velázquez dizia ter 20 anos e ligava de Monte Califórnia. Sem perder tempo, o jovem relatou que, ainda criança, cruzou a fronteira do México para os Estados Unidos da América com sua mãe, irmãos e avó. Tentando escapar de uma crise econômica, buscando alternativas em terras norte-americanas, Josué relatou suas peripécias tentando encontrar um emprego digno, plano que fracassava sistematicamente uma e outra vez. Mas tudo mudaria drasticamente quando chegasse às mãos desse jovem um livro de magia negra. Ao investigar essas artes obscuras, Josué chegou à conclusão de que precisava entrar em contato com algum ser do submundo. E que dessa forma, ele conseguiria benefícios materiais, tanto para ele quanto para seus familiares. Aos poucos, ele continuou se aprofundando na escuridão. Visitou feiticeiros, aprendeu latim, grego e hebraico, e assim disse entender melhor os feitiços. Entre tantos textos, conseguiu decifrar um, e foi assim que conseguiu invocar Lucifuge Rofocali, uma força do inferno que lhe prometeu certos benefícios em troca de alguns sacrifícios. Disse-lhe ainda que lhe daria um anel de domínio, onde estaria aprisionado um ser que sempre realizaria seus desejos. Obviamente, tudo isso desde que nenhum dos dois quebrasse sua parte do pacto. A primeira coisa que esse ser pediu foi a alma de algum ente querido de Josué. Foi então que o jovem, comprometido com sua causa, tomou a decisão de assassinar sua avó, depois informando as autoridades sobre o falecimento como morte natural. Após isso, Velázquez começou a receber recompensas. O dinheiro começou a chegar em sua vida, mas sempre com uma condição: não deveria ser usado para fazer o bem. Esse ouvinte acabou de confessar um crime ao vivo? Os níveis de audiência chegaram a picos nunca vistos antes. E Josué continuou se comunicando com Juan Ramón, sempre falando com ele sobre os desígnios sombrios que enfrentava. Em uma dessas muitas ligações, Josué disse que havia falado com os entes.
e que esses queriam Juan Ramón Sáenz morto, deixando claro, obviamente, que ele não queria isso. Na mesma ligação, Josué foi ouvido assustado. Em certos momentos de suas comunicações, podiam-se ouvir vozes graves, rugidos, vozes distorcidas e gargalhadas, que resistiam e zombavam das palavras de um pregador cristão que dizia estar orando pela alma do jovem. Desde então, o caso se tornou um marco e vários começaram a chamá-lo de Caso de Josué, o Endemoniado. Toda essa narrativa foi um sucesso e, por semanas, Juan Ramón e o programa tiveram publicidade extra. Depois, a vida de A Mão Peluda seguiu seu ritmo normal. Juan Ramón nem sequer imaginava que Josué reapareceria 10 anos depois e se envolveria em sua vida. Em 2004, Juan Ramón tentou levar à televisão azteca o programa Escalofrio. E aqui se respira o medo no extinto Canal Infinito. Depois de alguns meses e com uma audiência bastante baixa, ambos os programas foram cancelados. Embora o golpe tenha sido sentido, Juan Ramón não se desanimou e continuou com seus projetos. Em 2005, ele começou a fazer participações no programa Hoje da Televisa. Também participou dos programas Cada Manhã e Vem Alegria. Em todos, ele tratava de temas paranormais. Depois de tantos anos à frente do programa Mão Peluda, ele se tornou uma espécie de autoridade para falar sobre esses temas, e era muito respeitado. Ao mesmo tempo, Juan Ramón se dedicou à escrita de livros de ficção e de investigação, lançando livros como Tabata, A Bruxa Verdadeira ou Possessões Demoníacas. No ano de 2011, ele começou a fazer planos para uma nova sessão no programa Extra Normal, mas só chegou a ter 2 participações nele. A segunda participação seria o último trabalho que Juan Ramón realizaria em sua vida? Como já disse anteriormente, o programa Extra Normal entrou em contato com Josué, embora outra teoria aponte que foi Josué quem se comunicou com o Extra Normal. De uma forma ou de outra, ficou combinado que ele participaria de uma entrevista desde que suas exigências fossem atendidas. Seu rosto não deveria aparecer. A entrevista seria realizada em um local escolhido por ele e Juan Ramón Sáenz também participaria dela. O que Juan Ramón fez ao saber dos requisitos impostos? Juan Ramón aceitou com prazer, tomado por uma curiosidade de saber o que mais Josué tinha para contar. O que ele tinha vivido nessa década que se passou desde aquela ligação que impulsionou tanto o programa quanto sua carreira. Foi assim que, no dia 19 de maio, Josué guiou tanto o apresentador quanto a produção do programa a um lugar secreto em sua embarcação. O encontro aconteceu à noite. Lá, um Josué já bem crescido, que sempre ficou de costas para a câmera e que parecia carregar vários amuletos consigo, confessou que ainda mantinha contato com aqueles demônios do seu passado. Segundo vários testemunhos, Josué carregava na mão a Joia de Salomão, um dos muitos objetos místicos sobre os quais ele havia falado uma década atrás, na ligação para o rádio. Nesta reunião, o homem cumprimentou seus acompanhantes com a mão esquerda, mas quando chegou a vez de Juan Ramón, ele trocou de mão e o cumprimentou com a direita. Um detalhe que ninguém deixou de notar. Josué confessou que nesses 10 anos havia sucumbido ao seu lado sombrio e que havia cometido atos terríveis em lugares assustadores. Muitas vezes cercado por pessoas da alta sociedade, pessoas muito importantes, pessoas que diziam que o seguiam o tempo todo porque tinham medo de que ele revelasse certos segredos. Mas contou também que havia percebido todos os seus erros e que havia decidido renunciar a tudo. No entanto, para renunciar, exigiam-lhe certos sacrifícios, e alegou que assim que pudesse cumpri-los, finalmente seria livre. Juan Ramón o observava sério o tempo todo e às vezes não evitava olhar para o suposto anel de poder, a Joia de Salomão. A matéria foi ao ar com uma audiência média. No entanto, 10 dias depois, os acontecimentos de lá ganhariam um novo significado. Poucos dias após a entrevista, tanto o repórter quanto o cinegrafista que foram à entrevista junto com Juan Ramón sofreram certos acidentes.
Um deles sofreu um grave acidente de carro em que quase perdeu a vida, e o outro precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência. Poucos dias depois, o próprio Juan Ramón teve que ser internado por apresentar certos sintomas de fadiga e mal-estar. Em 29 de maio de 2011, Juan Ramón Sáenz perderia a vida, vítima de uma parada respiratória causada por uma misteriosa bactéria gastrointestinal que lhe provocou um quadro agudo de peritonite. Apesar de ser a versão oficial dos fatos, muitos fãs e seguidores de La Mano Peluda afirmam que Josué havia usado Juan Ramón como uma espécie de sacrifício. Esse sacrifício que o demônio pedia para que ele finalmente abandonasse todo esse mundo de sacrifícios, de rituais, de coisas horríveis que ele tinha que fazer dia após dia. Será que esse encontro com Josué custou a vida de Juan Ramón? Além disso, esses especialistas em fenômenos estranhos garantem que não foi por acaso que o encontro aconteceu sobre a água, já que a água é considerada um elemento chave em certos rituais de transmutação. Josué teria passado seu demônio para Juan Ramón? A pessoa que desde o início o ajudara a entender o que acontecia com ele? E se fosse assim, por que ele havia escolhido esse homem como um sacrifício? Seria pela fama ou notoriedade? O que ligava Juan Ramón ao espírito vingativo de Josué? Todo esse assunto ficou esquecido por muito tempo e veio à tona novamente. Voltou à tona por causa da morte do primeiro apresentador de La Mano Peluda. Estou falando de Rubén García Castillo, aquele que alguns diziam que havia renunciado por estar sofrendo sonhos estranhos. A maldição continuava? Na segunda-feira, 31 de maio de 2021, quase exatamente 10 anos após a morte de Juan Ramón, foi anunciado o falecimento de Rubén García Castillo. Foi o diretor-geral do Sistema de Rádio e Televisão do Estado do México quem confirmou nas redes sociais a morte do comunicador especializado em temas de ocultismo e acontecimentos paranormais. Após a partida de Juan Ramón, Rubén García assumiu novamente o comando de A Mão Peluda, onde permaneceu até 2018, quando o programa deixou de ser transmitido devido a mudanças estruturais na emissora de rádio. Devido ao fato de que ambos os apresentadores haviam falecido no final de maio, com uma década de diferença, alguns usuários obviamente relacionaram essas mortes e falaram sobre uma espécie de maldição cíclica. Tenha mais medo de um vivo do que de um morto, afirmou o apresentador Rubén García Castillo na última edição de A Mão Peluda, que aconteceu em 5 de fevereiro de 2018. Ele sempre tentava se mostrar cético, embora alguns garantissem que, assim que ele voltou ao programa, os pesadelos haviam retornado. Será que Josué ainda está por trás de tudo isso? Bem, muitos acreditam que sim. Inclusive, não querem que o nome do programa e a relação desse nome com tudo o que aconteceu sejam ignorados. A Mão Peluda faz referência a uma das lendas mais antigas da América Latina. Muitas gerações cresceram sendo intimidadas por seus pais ou avós. Esses adultos, para castigá-los, faziam referência a essa mão horripilante, cujo propósito era agarrar os pés das crianças que levantavam da cama à noite e assim levá-las para o além. Segundo diz esse mito, se as crianças conseguiam escapar da Mão Peluda, seus pés ficavam cheios de feridas que precisavam ser tratadas o mais rápido possível para evitar uma morte dolorosa. Em muitos países, surgiram explicações sobre a pessoa a quem pertencia a mão fatal. A versão mais popular é a que se conta em Puebla, no México, onde relacionaram essa mão ao Sr. Vila, um agiota que administrava uma casa de penhores. Tratava-se de um homem calvo, baixo e gordo, com muito pelo no corpo, que gostava de usar as mãos cheias de grossos anéis cravejados de pedras preciosas. Dizem que ao morrer, Deus puniu o homem por avareza ressecando sua mão. A notícia da mão negra e peluda foi publicada no jornal de Puebla, o Duende, alimentada pela versão do coveiro onde Vila foi enterrado. O homem mencionou que a mão do infeliz saía do caixão toda hora, como se tivesse vida própria.
Então, o boato não demorou a surgir e começou a se espalhar a lenda de que a mão cheia de joias e pelos escapava para fazer vítimas inocentes. É impossível, depois de conhecer essa história, não pensar na mão de Josué com seu anel dado pelo próprio Senhor de Laberno. Será que se trata de uma simples coincidência? Enquanto isso, muitos afirmam que tudo isso foi um ritual que Juan Ramón Sáenz pagou com a própria vida para que Josué pudesse enfim se livrar de seus demônios. Outros afirmam que, longe de finalmente encontrar a paz, ele fez com que a mão peluda se tornasse um verdadeiro mito. Não só pela qualidade do seu conteúdo e pelas inovações realizadas, mas por ter demonstrado na própria pele por que às vezes é melhor não se meter em certas coisas. Aqueles que afirmam que tudo não passa de simples boatos e querem provar que tudo não passou de atuações habilidosas, até o momento não conseguiram encontrar provas que confirmem sua teoria. Aqueles que acreditam que Josué é uma pessoa e não um personagem tentam rastreá-lo por céu e terra já faz algum tempo. No entanto, há mais de 10 anos que não se sabe nada sobre ele. Será que ele vai aparecer de novo? E o que vai acontecer se isso acontecer? Talvez tudo dependa de esperar. Talvez um próximo capítulo da maldição esteja prestes a ser escrito. Até aqui chegava a investigação que nós havíamos realizado, mas justo quando estávamos prestes a subir o vídeo, apareceu uma atualização. E o que foi que aconteceu? Basicamente, Josué reapareceu nos meios de comunicação. 10 anos depois que o caso foi dado como encerrado, Josué apareceu dando uma entrevista. Essa entrevista, claro, gerou muita polêmica, porque para alguns esse é o Josué original e para outros não é. É simplesmente um ator se passando por ele, de um jeito ou de outro. Nessa entrevista, Josué é ou não? Ele reafirma que tudo o que aconteceu foi real e que isso mudou a vida dele para sempre. E diz que agora se dedica a analisar acontecimentos e fatos paranormais e acontecimentos obscuros. Ele se isenta totalmente da responsabilidade pela morte de Juan Ramón e diz que o motorista, em seu interior, tinha uma alta carga de energia negativa. O que chama a atenção é que, em muitos momentos desta entrevista, ele ri com uma risada bastante perversa. Por isso, várias pessoas afirmam que ele ainda pode ter esses demônios dentro de si. Ele diz que nunca esteve escondido depois do que aconteceu, simplesmente ninguém o procurou da maneira certa. Na verdade, ele deixa um contato para qualquer corajoso que queira falar com ele, fazer uma entrevista ou conhecer sobre as artes ocultas. Ele deixa seu e-mail que é lagrimorio@gmail.com. Quem escrever para ela o faz por sua própria responsabilidade? E agora sim, com este caso, que consideramos encerrado, é hora de tirarem suas próprias conclusões. Acreditamos ou não acreditamos em Josué? Será que ele realmente teve algo a ver? As artes ocultas tiveram relação com a morte de Juan Ramón? Deixem suas opiniões abaixo. E até aqui o vídeo de hoje. Espero que tenham se interessado pela história da mão peluda, que muitos de vocês me pediram, então espero que tenham gostado. Se quiserem acrescentar mais alguma informação, convido vocês a deixarem seus comentários aqui embaixo. Vou ler tudo o que vocês escreverem. Também peço sugestões para possíveis vídeos. E repito, vamos ter como meta alcançar e conseguir mais de 1000 comentários neste vídeo. Tomara que o YouTube passe a recomendar mais esse vídeo na página inicial. Muita gente me diz que há tempos os vídeos não aparecem para elas. Agradeço a todos do Clã Mephisto, pois só conseguimos isso graças a eles. Esses vídeos que, como eu disse, são continuamente desmonetizados e ocultados pelo YouTube nas recomendações. Deixarei alguns vídeos para vocês maratonarem. Sem mais a dizer, me despeço. Sou Magnus Mephisto. Até o próximo vídeo. Adeus!